Marcos, capítulo 7, a partir do verso 24 a 30. Diz assim o texto: E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. Entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde se esconder, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se a seus pés. E esta era a mulher grega, Cirofenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: Por essa palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. E isto, indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. Amém? Podem sentar. Esse texto é um texto conhecido, mas normalmente a maioria das pessoas procuram evitá-lo pela questão da linguagem a qual Jesus Cristo se refere a esta mulher grega, Cirofenícia. Cristo, ele estava num local que era diferente daquele local a qual ele costumava a pregar o Evangelho. Nós sabemos que Cristo, ele foi enviado a priori a pregar a palavra de Deus às ovelhas perdidas da casa de Israel, como profecia do profeta Isaías. Nós vemos que esta menção é dada não só por ele, mas dada aos seus discípulos, em ordenança para que os seus discípulos fossem às circunvizinhanças pregando tão somente ao seu próprio povo. Nós vemos que há algumas palavras nesse texto a qual esta mulher ela se refere, a qual Cristo a atende. Nós vemos também que no livro de Mateus, capítulo 15, verso 21 a 28, ele relata o mesmo evento, mas esse evento lá, ele é um pouco diferente deste aqui. Porque no texto de Mateus, nós vemos que ela vinha gritando, clamando, pedindo. Nós vemos que há um tempo que ela faz esse esforço, esperando ouvir a resposta do Messias e do Salvador, Jesus Cristo. Nós vemos que chega ao ponto de não só ela estava clamando durante um período longo, que até os próprios discípulos se angustiam de ver aquele clamor. Então os discípulos utilizam a palavra para que Jesus Cristo despedisse ela, no livro de Mateus. Mas quando nós não entendemos e olhamos a palavra em si, a qual eles utilizam naquele momento, é que ela deveria ser atendida, para que ela tivesse um alívio da sua dor, para que ela tivesse calmaria, pelo termo a qual eles utilizam no grego. Nós vemos que há um empenho deles na intervenção por aquela mulher a qual Jesus Cristo ouvia e que Jesus não quis atender de imediato. Agora, essa mulher ela chega até o local onde Cristo estava destinado a ir. Entenda, ele estava em uma casa que estava em Decápolis, perto de Tiro e Sidom. Ele não estava no meio do seu povo, ele estava destinado a um local, porque a condição dele naquele momento era resgatar as ovelhas que estavam perdidas.
da casa de Israel. Ele tinha um local certo, um paradeiro certo, e era para lá que ele estava se destinando a ir. Agora, o que essa mulher faz? Ela entra naquele ambiente e ela se debruça aos pés do Senhor. Então Jesus Cristo olha para ela e diz, não diz que ele não iria atendê-la, mas ele diz que há prioridades no atendimento, porque era necessário que ele cuidasse dos filhos primeiro, para que ela fosse atendida. Quando ele faz isso, aí ela muda, ela gira uma chave, a qual o Evangelho que nós temos no livro de Lucas e no livro de Mateus diz que quando Cristo multiplicava os pães, se sobejava o que sobrava. Então, se tiveram 7 cestos que sobejaram numa multiplicação e 12 cestos na outra multiplicação. Então, o que ela falou para Cristo era: eu sei que o que é dos seus filhos é dos seus filhos, mas do que sobra, o Senhor não pode me dá do que sobrar. Aí Cristo vai e atende a ela. Nesse momento ele faz isso, não porque ele desprezava a situação dela, mas porque ele mantinha um pré-estabelecido de cumprir a profecia feita ao seu nome, que era oriunda daquela atividade que ele deveria pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. A prioridade dele era essa. De todo o Evangelho em si, narrativo naquele momento, até que ele fosse feito um sacrifício por todos. Então nós vemos a igreja agir nessa direção, o Evangelho ser centralizado para depois expandir para todas as nações. Embora o Evangelho tenha salvado em todo o contexto histórico, salvou a Jetro, o sogro de Moisés, salvou Raabe de uma cidade corrompida que tinha uma atitude errada, salvou Ruth, que era moabita, e o Evangelho em si foi sendo expandido exponencialmente. Vemos uma pessoa surgir do nada, como Melquisedeque, sendo um sumo sacerdote, e nós não era do povo judeu, não era israelita, mas tinha alguém que encontrou o Senhor, e ele era representante. Nós temos alguns questionamentos sobre Eli também, da cidade de Tisbe, se ele era definitivamente judeu. Os historiadores têm dificuldades com isso também. O Evangelho de Deus sempre teve de portas abertas a todas aquelas pessoas que estão necessitadas e aflitas e desesperançadas. Cristo diz que, no livro de Pedro, de 1, de 6 a 11, ele narra que há um crescimento exponencial do que é alcançar a justiça e perdão dos seus pecados. E no livro de João, capítulo 1, verso 9, diz que todos os nossos pecados e nossas injustiças são perdoadas em Cristo Jesus. Só que no texto em si, quando o texto narra Espírito, o texto usa uma palavra que nós já antes conhecíamos como pneuma, que quer dizer sopro, expiração, que dá a entender normalmente na Bíblia como alma humana capaz de raciocinar. Então, quando ele define isso, e no outro texto ele chama esse espírito como espírito de demônio, ele utiliza a palavra demônio, que não se refere a gênero, mas sim como um ser neutro, inexistente, material. Nós vemos que a ação da qual ela estava clamando era algo que ele tinha total capacidade de fazê-lo presencialmente ou não, pois nós vemos que ele intervém na libertação, estando totalmente longe da menina. Quando ele utiliza a palavra convém, ele diz que bom, adequado, convém, é o padrão, é o correto. Eu tenho que desenvolver a salvação a partir desta ordem, ela não vai mudar e não pode ser alterada. Ele não estava dizendo que não iria atendê-la, ele estava dizendo que ele não iria mudar a ordem pela qual ele deveria estabelecer o seu ministério, o seu empenho naquele momento.
E nós vemos isso ter um crescimento grandioso. Agora, o que ele não diz a esta mulher que não tinha o sangue, não era descendida da mesma nação, o que ele diz a ela é: a tua fé te salvou. Então a fé é o único meio de salvação cabível ao ser humano, e não por descendência, porque em outro texto diz que se Deus quiser, das pedras ele faria uma descendência a Abraão. Nós vemos que a descendência do Senhor e a descendência daqueles que receberam a promessa não é constituída por sangue e linhagem, mas sim constituída essencialmente por uma fé verdadeira no Senhor, que tem todo o poder para transformar e restaurar qualquer situação. Paulo chega a dizer que somos herdeiros por adoção. Ele diz isso na carta aos Romanos. Normalmente, quando em Roma se era falado que um pai escolheu ser pai de alguém, ele utilizava o termo adoção. E era comum que os filhos legítimos da casa, o pai chegasse na reunião da família quando a criança nascesse e dissesse: eu serei o seu pai, simbolizando que ele aceitava criar aquela criança. Então os filhos que eram de adoção eram filhos que o homem escolhia tê-lo como filho. Não era alguém que era por consequência da vida, mas era por escolha. Então, na sociedade romana, se entendia que Deus escolher alguém como salvador, alguém escolher alguém como filho, era mais honroso do que ser filho legítimo. Então, quando Paulo relata isso, Paulo está falando que vocês agora são filhos que eu escolhi ser o pai de vocês. Então, os romanos, quando ouviram essa palavra, entendiam que eles tinham um valor apreciado por Deus de suas vidas, porque eles foram adotados, escolhidos por Deus. Foi decisão dele e não da natureza em si. Nós lemos um texto também que narra a questão do Paulo, que é um texto também polêmico. Hoje eu vou ficar em cima deles. Mateus 7,6 diz: não dê aos cães as coisas santas, nem deitei aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se os despedaçem. Normalmente, quando nós analisamos esse texto, pela lógica, pela razão, sabemos que quando ele define não dê as coisas santas, ele está se referindo, de certa forma, à sua palavra e à orientação daquilo que é o seu querer, da Bíblia Sagrada em si. E nós olhamos e, será que é contraditório ele dizer: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, aquele que se arrepender será salvo? E na outra parte ele diz: não dê pérolas aos porcos. Aí ele define. Por que é definido? Paulo e Barnabé também passam por isso no livro de Atos, capítulo 13, 44 e 51, quando eles estão pregando o evangelho e os moradores locais começam a debochar, depreciar o evangelho que está sendo pregado. Então eles se retiram de um povo e pregam outro. Por quê? Porque houve rejeição da palavra. Então o que há nessa questão tem hora que tem momentos que para certo tipo de pessoas não é comum ficar se degladiando para pregar. E isso é um pouco contraditório, sim, mas tem um porquê. Tito 3, 10 a 11 diz: ao homem herege, depois de uma ou outra demonstração, evitam, sabendo que esse tal está pervertido, e peca, estando já a si mesmo condenado. Quando Paulo diz isso a Tito,
Ele diz que não adianta combater, porque quando a mente do indivíduo está cauterizada, dominada, ela vai seguir um rumo e um caminho a qual se afasta de Deus, porque a mentalidade dele é contrária àquilo que é a vontade divina, mas por escolha, sempre por escolha. Tanto que no livro de 1 Coríntios 5, verso 5, Paulo diz: entregue este homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Alguns relatam que este homem, a igreja perdoou o pecado, em 2 Coríntios, a partir do verso 2, 5 a 11. Mas há controvérsias. Por quê? Primeiro, Paulo diz que ele pecou contra ele. E se a igreja perdoava, ele também perdoaria. E essa é uma definição de que não há como, nem possibilidade, o indivíduo que cometeu tal atrocidade dentro da igreja ter pecado contra Paulo. Mas é um questionamento que Paulo faz, e é uma indagação que Paulo afirma, que é muito diferente de ele só orientar. Ele afirma: entregue este homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído. Ele está falando claramente. Porque a ação que ele tinha feito passava da naturalidade de pessoas que eram santas e viviam de acordo com a vontade de Deus. Então Paulo se refere, Paulo começa a detalhar um pouco a quem é esse tipo e qual é o gênero e quais as características desse tipo de pessoa, a qual o Evangelho tem que ser um pouco a prioridade. Talvez não sejam essas pessoas, vamos colocar assim. Paulo descreve, e nós sabemos, que iniquidade é comparada na Bíblia ao maligno, a Satanás, ao anticristo. A Bíblia chama de o iníquo, a besta que sai do mar, logo o anticristo. O iníquo, e a iniquidade, ela vem de uma característica que ela passa do natural, que ela beira a maldade, ela beira a questão de causar um dano consciente, e não só causar o dano, mas causar o dano e sentir prazer e alegria em ferir. Quando se estuda psicologia, se entende que a maldade em si dos psicopatas é em sentir satisfação em fazer o mal, agir o contrário, causar dano, não se importando com o que as outras pessoas vão sentir. Então alguém que tem esta capacidade é alguém que tem a sua mente totalmente cauterizada. Essa é uma das descrições que define quem é e como é a personalidade do anticristo da Bíblia. Não a localidade. Por que eu quis vir com a questão da Sírio-Fenícia e da grega? Porque quando ela estava numa situação onde o seu lar não era o lar do povo de Deus, ela estava numa situação de que na casa dela, a sua filha estava possesso de demônios. Ela não sabia o que fazer. O Evangelho a alcançou porque ela reconheceu a necessidade dela que ela tinha em Deus. Mas há pessoas no mundo, e nós sabemos que passam o extremo daquilo que é justo e do que é reto. Quando Paulo fala sobre este jovem no livro de 1 Coríntios 5, verso 5, e nos textos anteriores ele fala que nem os pagões, nem as pessoas que andam imoralmente do mundo lá fora, que não conhecem a Deus, agem de tal maneira que este que está dentro da casa fez. Paulo alerta isso ao ponto de dizer em outro texto que
aquelas pessoas que nós deveríamos se afastar não era do mundo, mas sim daqueles que fingem ser de Deus e não são. Porque há situações que não convém ao homem e à mulher de Deus agir da forma iníqua, que é na tentativa de causar dano, de ferir, de ir contrário à vontade de Deus, de combater o Evangelho. Nós vemos isso como iniquidade contínua do indivíduo, em descrédito àquilo que a misericórdia de Deus foi derramada sobre a sua vida. Porque há misericórdia de Deus e há perdão, mas o indivíduo, por conta própria e natural, ele se obstina ao ponto dele rejeitar por completo aquela misericórdia e ele tirar o direito que era de Deus de fazer aquilo que ele tem que fazer. Agora, quando Deus é Senhor seu, nós fazemos segundo a sua vontade. É por isso que Paulo se diz como prisioneiro. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele diz isso porque as escolhas a qual ele tinha na vida não eram mais as suas próprias escolhas. Ele ouvia e escutava a direção de Deus. Mas o iníquo e o perverso e o homem vil, estes são características que se opõem totalmente a Deus. E nós vemos que no mundo, na sociedade em si, há pessoas que ultrapassaram limites e com isso cauterizaram a sua mente. Nós vemos pessoas às vezes blasfemar, xingar a Cristo como se ela tivesse autoridade para repudiar o Senhor. A esses realmente fica difícil a salvação, porque a salvação precisa primeiramente de um olhar interno próprio, dizer: eu necessito da misericórdia do Senhor, então eu me rendo a Ele e aceito o perdão dele sobre a minha vida. Mas ao homem que não tem essa capacidade de se auto-perceber, de se auto-analisar a si mesmo e reconhecer quem é Deus, a esse homem a salvação é quase impossível de alcançá-la, a não ser que a misericórdia de Deus supere a sua ação. Nós vemos que Deus não lida com homens que ele define como vil, sanguinário, da mesma maneira que ele lida com povos, porque nós vemos Deus salvar Nínive, que transgredia muito a palavra e a vontade dele. Mas quando Nínive se arrepende dos seus pecados, Deus não se nega a salvá-los. Deus não rejeita-os. E nós vemos Jonas ficar um pouco injuriado com isso e dizer: eu sabia que o Senhor iria salvar este povo. Por quê? Porque a ação do homem em si movimenta ao juízo de Deus sobre a vida dele, não por querer de Deus, mas porque a consequência das suas ações são deliberadas para isso. Nós vemos no caso de Sodoma e Gomorra Deus punir toda uma nação, porque não havia mais o que fazer. Já era a maldade, era tão intrínseca, tão natural, contínua, que ela pervertia a toda a existência daquele povo. Agora, quando nós vemos Deus agir de tal modo, nós olhamos para isso e ficamos um pouco chocados, porque nós esperamos que a salvação seja de encontro a todos, e ela não será. João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a iniquidade. Só Jesus Cristo pode anular o nosso pecado e a nossa iniquidade, a nossa natureza pecaminosa.
Paulo chega a dizer: quem me livrará do corpo desta morte? Porque ele sabia que enquanto ele existisse no seu corpo natural, as paixões da carne, os anseios da sua natureza poderiam fazer-lhe falhar, errar. Mas haveria um tempo a qual Deus lhe daria um novo corpo, e nesse tempo ele seria incapaz de transgredir a vontade de Deus. Da mesma forma, isso a mim e a você. A situação da filha daquela mulher, no texto de Mateus, ele diz que está miseravelmente endemoniada. Quando nós ouvimos esta expressão, a Bíblia faz algumas conotações variadas sobre essa sintonia maligna na vida de alguém. Em outro trecho ele diz que há uma enfermidade de demônios. Então ele coloca para especificar não só a origem do dano e do mal, mas ele não só explica a origem, mas a consequência por que ocorreu aquilo. Quando ele diz que ela está miseravelmente, é que aquele demônio, ele não só atuava na vida dela para trazer uma possessão e ele agir neste mundo, mas ele fazia com que toda a circunstância que ela tinha na sua vida ficasse em miséria, decadência. Nós vemos que o outro, naquele menino, era ou tentava matar continuadamente, jogando no fogo e jogando na água, uma ação para destruir. A outro, Jesus repreende o espírito mudo, e aí a gente vai vendo que há uma incapacidade de diálogo e comunicação naquela ação. Então ele atacava uma área específica da vida dela. Quando Jesus Cristo dá a ela a migalha, Jesus dá a ela algo que ela não teria de forma natural, que era provisão. Porque quando Deus fala sobre liberar o pão, alimentar, e o que ela queria era ser alimentada. Porque a expressão que ela usa, eu aceito as migalhas, o que sobra. Eu sei que eles merecem melhor, eu quero o que sobra, o que cai no chão, o que ninguém faz conta. Aí ela entra na questão que a palavra de Deus diz, em toda a orientação bíblica, era aquilo que fosse plantado pelo povo de Deus, aquilo que fosse feito pelos seus filhos, aquilo que caísse no chão, não deveria ser colhido, mas deveria ser para os viajantes, para os estrangeiros, para aquelas pessoas que viúvas, órfãos, pessoas com necessidades especiais. Aquela mulher diz: Senhor, eu conheço o teu povo, eu conheço que aquilo que cai no chão não é de vocês, é para saciar o fome de quem é estrangeiro. Deixa a migalha cair no chão, porque ela é suficiente para minha salvação, para ser resposta na minha vida, para agir, para o teu agir ser poderoso. Eu quero a migalha, porque com a migalha, Senhor, eu vou dar valor. Agora nós vemos Cristo pregar o Evangelho no meio de Israel, no meio do seu povo, e Israel rejeitar. É ter o pão à mesa e não querer saciar a fome. Mas aquela mulher, ela entendia que ela precisava só de um pouquinho da misericórdia daquilo que caiu no seu chão, e era suficiente para que a vida dela mudasse, para que a filha dela saísse daquela situação de miséria. Porque aquilo que Deus derrama, aquilo que Deus deixa cair sobre a terra, é o suficiente
para que a pessoa seja saciada. Naquele momento, a fé dela gerou o milagre. Nós vemos Cristo nas suas ações, nas suas curas, muitas das vezes, ele tocar, ele cuspir, ele moldar com a mão, ele escrever na areia, ele dar ordem, ele perdoar pecados. Mas nós vemos duas mulheres alcançarem algo de Deus, porque elas despertaram nela algo que era incomum. Posso dizer que era até fora do tempo. E uma dessas mulheres é esta mulher Sírio-Fenícia. A outra foi aquela que disse: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Ela não pediu uma palavra do Senhor, ela não pediu uma ação espiritual sobre a sua vida, ela queria só tocar. O que motivou o milagre foi a fé que estava despertada dentro dela, na ação que ela tomaria. Agora, esta mulher Sírio-Fenícia, ela age da mesma forma, porque ela vem pelo caminho. Jesus Cristo não olha para ela. Jesus Cristo continua o caminho dele. O caminho dele era uma casa específica. Então ela vem pelo caminho, como nós vemos outros fazerem. Jesus Cristo, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Nós vemos que ela tinha, no seu empenho, na sua trajetória, uma necessidade imensa de ser atendida, mas aquela situação a qual ela estava era tenebrosa. Só que acontece algo com ela que, por algumas pessoas, se fossem outras pessoas na situação a qual ela estava, teria desistido. Sabe por quê? Porque às vezes nós queremos respostas rápidas demais para a necessidade que nós temos, e às vezes a resposta de Deus na nossa vida vai precisar do nosso empenho e da nossa fé convicta nele. E ela também gritava, podemos ver isso no livro de Mateus, capítulo 15, verso 21, 22, que ela diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mesma expressão do céu. Ela sabia qual era a origem do Messias. Ela tinha convicção de quem ele era, certeza de quem ele era. Ela utiliza de um estratagema da palavra de Deus. Tudo o que aquela mulher fez foi em concordância com a direção daquilo que era o costume do povo de Deus. Tenha misericórdia de mim. Não era ela que estava em miséria pelo demônio, era a filha dela. O que demonstra que às vezes o mal pode estar ocorrendo não só com nós, com alguém da nossa família. E nós também, como essa mulher, não devemos parar de clamar a Jesus para que Jesus intervenha na causa, mesmo quando não é nossa, mesmo quando não tem a ver conosco, porque a situação de miséria que o demônio colocou a filha dela fazia com que ela tivesse uma vida miserável, porque ela sofria a dor de ver a filha no estado que estava. Então ela não parou naquele caminho, porque ela não estava buscando por causa própria, ela estava buscando por alguém que ela amava, e ela não desistiria até que o Senhor tivesse feito um milagre na vida da sua filha.
ela teve que vencer o orgulho, ela teve que vencer a rejeição momentânea, porque Deus não atendeu no momento que ela clamou de imediato. Ela teve que continuar, ela teve que se esforçar, caminhar para esperar que Deus parasse. Quando Deus para, não é Deus que se direciona a ela. Os discípulos chegam, Jesus despede ela, libera ela, concede a ela o que ela está pedindo, uma coisa tão boba. E Jesus não faz. Jesus continua, Jesus entra na casa. Essa mulher, sendo de outro local, devia estar vestida conforme a sua cultura, por ser reconhecida como Sírio-Fenícia. Devia falar grego, porque foi assim que ela se comunicou. Então logo a identificaram que ela não era do povo escolhido, e ela entra na casa de alguém, e ela vai e pede, aí ela vai e começa a clamar: Senhor, tem misericórdia, filho de Davi, atende a minha situação. Então ela pode contar a situação que ela está vivendo. Aí Jesus Cristo ouve a situação e diz: deixa eu atender primeiro, por ordem, o que eu vim fazer. E essa mulher diz: não, Senhor, me dá migalha. O que cair da mesa, me dá, porque é o suficiente. Aleluia, glória a Deus. Aquela mulher mudou a vida da filha dela. Aquela mulher pode ter mudado a vida dos seus netos. Ela mudou a circunstância da sua casa, porque ela permaneceu buscando até ter uma resposta de Deus. Agora, quando Cristo fala que ela recebeu pela fé, não foi pela ação, Jesus Cristo, pela tua palavra. A tua palavra foi o suficiente para o milagre acontecer na tua casa. Quer dizer que o posicionamento dela foi importantíssimo para ela receber o milagre do Senhor naquele dia. Jesus Cristo não liberou uma palavra sobre a filha. Jesus Cristo não menciona que Jesus Cristo tocou nela e orou por ela. Jesus Cristo não deu ordem ao maligno. Aquela palavra extraiu de Deus uma reação. E naquele mesmo instante, a liberdade entrou na casa daquela mulher e ela viu a glória de Deus. Nós vemos que ela não duvida. Outra posição que aquela mulher tem é: ela não duvidou. Jesus Cristo falou: pela tua palavra, pela palavra que você disse, a tua filha está liberta. Então ela se levanta e ela vai para a sua casa. Sabe o que é isso? Eu já alcancei o que eu vim buscar. Agora eu vou testemunhar o que Deus fez. Aleluia. Aleluia. A fé dela alcançou um milagre. Então, quando ela chegou em casa, a filha dela estava sentada na cama e bem. Glórias a Deus. Deus naquele momento concedeu a ela, porque ela teve uma fé que ultrapassou todas as circunstâncias adversas, ultrapassou os limites naturais para haver um milagre à sua filha, porque o seu desejo foi atendido. Nós vemos que às vezes a nossa fé, ela tem capacidade de transpor montanhas, como Jesus Cristo diz. Não fé no que nós somos, mas na convicção do que a palavra dele diz. Porque ela se baseou numa única expressão: aquilo que cai ao chão não pertence ao povo, pertence aos demais. Eu quero é o que sobra. Ela confiou numa palavra qual a gente passa pela Bíblia e muitas das vezes e não medita nela. Mas ela utiliza esta palavra para decidir que aquela palavra seria a palavra que engatilharia o milagre da vida dela. Eu não sei qual é o verso que você vai utilizar na sua vida, qual é a parte da Bíblia que você vai utilizar para alcançar o impossível, mas eu creio que se você tiver fé em Deus, baseado na palavra dele, a palavra dele se realizará e gerará um milagre na sua vida. Porque a palavra de Deus é quem opera o extraordinário, e a fé na palavra transpõe montanhas.
transpõe circunstâncias, por mais difíceis que sejam. A palavra de Deus não indagou, Cristo não indaga se ela merecia o milagre. Cristo não indaga se a filha dela merecia o milagre, se foi ela que foi buscar estar naquele estado de endemoniado ou não. Cristo vai e lhe diz, libera uma palavra sobre a vida dela. Mas a palavra que alcançou o milagre da filha dela foi a fé da mãe. A filha, na situação que estava por ela não fazia nada. Ela estava cativa, ela estava enferma, com um espírito imundo que dava uma situação miserável. Então, quando a pessoa está sob uma influência tão maligna ao ponto de os seus caminhos serem paralelos ao caminho da malignidade, da iniquidade, da perversidade, normalmente porque ela abriu todas as portas possíveis para que o diabo ocupasse a vida dela, a mente dela e dominasse a sua existência. A essas pessoas não há possibilidade, pela lógica e pela razão, só a intervenção divina do Espírito Santo de Deus operando um milagre, e tem que ser operado esse milagre por uma fé convicta de que o Senhor fará, porque se não for assim, a pessoa não tem possibilidade de salvação. Eu, já estou acabando, um minuto. Uma certa vez eu estava numa mesa sentado, uma pessoa falou para que mandava a gente para tanto lugar, na minha hora da mesa. Eu pensei, ou ela não tem raciocínio lógico, mas era descartável, porque era uma pessoa que era culta. Ela foi inspirada malignamente por aquilo, ou ela escolheu de bom senso rejeitar a Deus de todas as formas. A verdade é que não adiantava pregar para ela, a não ser que tivesse um toque divino sobre a ação. Porque quando há ação maligna, há libertação. Mas quando o Estado é consciente de iniquidade e o desejo de prazer naquilo, é impossível reconciliação. Esse diferencial a nós não há como saber, mas Deus o sabe. Mas a todos a qual a palavra de Deus é pregada para salvação, porque ainda há esperança para todos aqueles que não se renderam ao Senhor, enquanto a vida há esperança. Amém.